Nesse vídeo onde eu listei os maiores vilões da seleção brasileira nesse século, mais de 100 comentários citaram a CBF como a verdadeira vilã. Mas por que será, hein? Provavelmente sua memória está bem fresca em relação à atual gestão de Edinaldo Rodrigues, onde já aconteceu muitos absurdos até então. Porém, hoje o ano de Copa vai te mostrar o ponto de partida de toda essa confusão nos bastidores da maior seleção do mundo, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, sonegação de impostos e muito mais. Te garanto que o Edinaldo vai parecer um santo perto das gestões anteriores. Mas antes vou dar dois avisos importantíssimos sobre esse vídeo. Todo o conteúdo que eu vou te apresentar estará relacionado diretamente à seleção brasileira. Então, por exemplo, casos como a máfia do apito e qualquer outro problema envolvendo os clubes brasileiros não serão abordados nesse vídeo. E para evitar qualquer confusão nos comentários, eu não vou citar o nome de nenhum político por aqui, pois o que interessa mesmo é falar de futebol. Mas antes de tudo eu preciso dar um contexto do que estava acontecendo dentro da CBF. No final dos anos 80, a entidade presidida por Otávio Guimarães estava vivendo uma das suas maiores crises da sua história. Dentro das quatro linhas, a seleção tinha sido eliminada nas quartas de final para a França na Copa de 86 e depois disso começou a passar por graves problemas financeiros, se preocupando até mesmo com o custo da viagem da seleção até a Itália para a Copa do Mundo em 90. Eis que entra aqui na história o João Avelange, até então o homem que se manteve como presidente da CBF, que na época dele era chamado de CBD, por mais tempo na história, além também de que ele estava exercendo o cargo de presidente da FIFA naquele momento. E nas eleições de 89 para definir o próximo presidente da CBF, ele resolveu fazer campanha para que seu genro, Ricardo Teixeira, fosse eleito. E o homem conseguiu se eleger com a promessa de solucionar a enorme crise que a entidade estava sofrendo e, mais do que isso, tirar o Brasil do jejum de títulos da Copa do Mundo que já durava quase 20 anos. E seu mandato começou muito bem com a conquista da Copa América daquele ano no Maracanã, depois de 40 anos sem vencer a competição, só que a partir do ano seguinte começaram as primeiras polêmicas de seu longo mandato. Um dos grandes feitos do presidente Ricardo Teixeira foi de fato conseguir patrocínios muito lucrativos. E um dos primeiros que apareceram foi o da Pepsi. E era um contrato que na época foi divulgado no valor de 3 milhões de dólares e dava direito à marca ter espaço no agasalho dos jogadores, em placas de publicidade ao redor da Granja Comari e de outros centros de treinamento que a seleção poderia usar. E uma condição que a entidade colocou era de que os jogadores da seleção teriam direito a 20% do valor total recebido pela CBF em acordos comerciais, não só com a Pepsi, bem como outras marcas também. Porém, os jogadores descobriram através de uma fonte interna da CBF que o contrato tinha valores muito maiores e, consequentemente, eles estavam deixando de receber grande parte desse dinheiro. E como forma de protesto, o elenco, ao se apresentarem para a foto oficial da seleção antes do embarque para a Itália, tamparam a logo da Pepsi no agasalho com a mão. Mas esse não foi o único problema com o dinheiro nessa Copa do Mundo. Os jogadores já não tinham confiança na direção da CBF, pois a premiação da Copa América de 89 já não tinha sido cumprida adequadamente e, além disso, haviam aqueles que defendiam a ideia de que o prêmio deveria ser dividido entre todos, incluindo a comissão técnica, e outros queriam que fosse dividida apenas entre os jogadores. E bom, no final de tudo, essa discussão não valeu de nada, já que o Brasil acabou sendo eliminado para a Argentina no Mundial desse ano. E eu preciso lembrar vocês que na CBF tem regras que ninguém respeita, e uma delas previa que as eleições para presidente acontecessem a cada 3 anos. Porém, o senhor Ricardo Teixeira, preocupado com sua campanha para ser reeleito, conseguiu antecipar as eleições para junho de 91 e, além disso, ele ainda conseguiu impedir que os clubes pudessem participar da votação, abrindo o caminho bem mais fácil para o Ricardo ser reeleito, e dito e feito. E aí chegamos em 94, o ano de sua primeira grande conquista durante a sua direção na CBF, que foi o tetracampeonato da Copa do Mundo. Mas eu não quero discutir sobre o Ricardo ter algum mérito ou não nessa conquista, e sim o que aconteceu logo no desembarque da seleção lá no Rio de Janeiro. No dia 20 de julho de 94, o jornal O Globo destacava a festa dos torcedores durante a chegada do elenco tetracampeão do mundo, porém logo abaixo também chama atenção o título "Impasse na alfândega quase cancela desfile no Rio". O que aconteceu foi que o avião da delegação brasileira partiu para os Estados Unidos com cerca de 3 toneladas em bagagens e quando pousou aqui no Brasil, o peso das bagagens estava em 15 toneladas e imediatamente surgiu um alerta para o leão da Receita Federal, sobretudo o secretário do órgão, Osíris Lopes Filho, que mandou todo mundo que estivesse no avião terem partes de suas bagagens revisadas pela alfândega. E olha que ele já sabia que a comissão estava com diversos eletrodomésticos dentro do avião, pois já tinha
tinha vazado uma lista com alguns dos itens que estavam a caminho. O Zagallo até meteu uma churrasqueira para comemorar. Todo o elenco brasileiro ficou furioso com a situação, assim como a torcida, que já estava ficando sem paciência devido à demora do desembarque dos jogadores. E também o presidente Ricardo Teixeira já estava ameaçando cancelar a festa, caso continue parados na alfândega. E tudo isso fez a Receita Federal baixar a bola e liberar os jogadores para festejarem no Rio de Janeiro. Inclusive, o secretário que eu citei anteriormente até pediu demissão no dia seguinte depois de todo esse caos, só que isso foi apenas a ponta do iceberg. Voltando a falar de Ricardo Teixeira, ele foi mais um que fez suas comprinhas nos Estados Unidos, porém os itens que ele trouxe para o Brasil foram os que mais chamaram a atenção de todo o bagageiro. O Ricardo trouxe diversos equipamentos para colocar em um bar, no qual ele era um dos sócios lá no Rio de Janeiro. E a Receita Federal, após calcular uma perda de milhões de dólares em impostos, resolveu ir atrás do Ricardo, e isso desencadeou um enorme processo na justiça, e no fim, depois de 15 anos, o Ricardo Teixeira foi condenado em 2009 e teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos, por ter causado prejuízos aos cofres públicos. E até hoje esse episódio é conhecido como o Voo da Muamba. Dentro de campo, a seleção brasileira ainda estava em alta, e isso valorizou demais o nosso futebol, consequentemente atraindo patrocínios cada vez maiores. E aí finalmente chegamos no tão polêmico contrato com a Nike, o maior da história do futebol naquele momento, com um valor de 160 milhões de dólares. Uma das cláusulas desse contrato é de que a Nike poderia organizar 50 amistosos nos próximos 10 anos, com a grande maioria deles sempre no exterior e ainda com a nomenclatura de Brasil World Tour. E também havia um rumor de que uma das cláusulas desse contrato era de que a empresa americana exigia a escalação de jogadores classe A na seleção. E aí chegamos numa parte importante desse vídeo. Ronaldo Fenômeno era o craque da Nike no final dos anos 90 e estava fazendo uma ótima Copa do Mundo em 98, com a seleção brasileira chegando em mais uma final, dessa vez contra a dona da casa, França. Só que horas antes da bola rolar, o Ronaldo simplesmente sofreu uma convulsão no local onde a comissão brasileira estava concentrada. E aí o pessoal se desesperou. Ouviram-se gritos vindo do corredor dizendo que o Ronaldo iria morrer. Depois de mais ou menos 40 segundos ele conseguiu relaxar e posteriormente foi para uma clínica em Paris para realizar exames médicos. Só que ninguém aqui no Brasil sabia o que estava acontecendo, tanto que os jornalistas que iriam transmitir o jogo receberam a escalação com Edmundo como titular no lugar do Fenômeno. Quem tem o Vzinho vai jogar: Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, César Sampaio, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo lá embaixo, Leonardo, Bebeto e aí Edmundo e o Ronaldinho fora. Primeiro frisson no estádio. O que aconteceu com o Ronaldinho? Esse é o papel oficial. Depois, joga ou não joga, joga ou não joga. O Brasil não veio a campo para fazer aquecimento. De repente chega um outro papel. Esse aqui. E esse aqui aparece com o Ronaldinho. Esse aqui meia hora antes do jogo começar. Aí aparece Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. O Ronaldo estava no jogo. O que aconteceu? Os médicos da seleção liberaram o Ronaldo para ser relacionado ao jogo e o atacante pediu ao técnico Zagallo para jogar, afirmando que estava bem fisicamente para o jogo. Então o velho Lobo decidiu alterar a escalação minutos antes de começar o jogo e colocou o Ronaldo entre os titulares. E bom, você já sabe como acabou esse jogo, né? Com certeza a concentração dos brasileiros em campo foi afetada por conta da convulsão do Ronaldo horas antes da final e ele passou essa partida de forma apagada. E uma explicação plausível para isso foi que o departamento médico da seleção resolveu dar um calmante ao Ronaldo antes da partida, ocasionando muito provavelmente relaxamento muscular e consequentemente afetando demais o seu desempenho em campo. Veja só, primeiro vamos ver como ele realmente não tinha condições. Logo no início, repare, logo no início do jogo, vamos soltar a primeira imagem. A bola toca, olha ali, vai tentar partir, olha só. Botou na frente, não tem a condição. Aí nesse momento, você se lembra, Falcão, eu disse, Ronaldinho tá sem arrancada, você disse assim, ele nem partiu pra bola. Depois que veio à tona sobre o que aconteceu com o Ronaldo antes da final, muitos torcedores e jornalistas se questionaram sobre o porquê o camisa 9 foi relacionado pro jogo, mesmo depois de toda essa confusão. Só que cerca de um mês depois vazou um áudio do Edmundo nos bastidores da Rádio Jovem Pan, que caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Verdadeira, mas é uma coisa não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso? Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de coisa, tem.
negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente, quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Essa fala do Edmundo desencadeou a famosa CPI da Nike, com o objetivo de debater o relacionamento entre a empresa e a CBF lá na Câmara dos Deputados, e depois dela ainda veio a CPI do futebol, com o objetivo de investigar as federações e a própria CBF sobre possíveis crimes financeiros. E somente em 2001, após muitas discussões, foi produzido um relatório pedindo o indiciamento do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o acusando de vários crimes, entre eles sonegação fiscal e evasão de dívidas. E ainda foram indicadas mais 30 pessoas, entre eles dirigentes, empresários e outros envolvidos. Só que do nada, dias antes da votação para aprovar esse relatório, 10 dos 25 integrantes dessa CPI foram trocados por influência de parlamentares ligados aos dirigentes do futebol. Então, como provavelmente esse relatório seria recusado, os deputados responsáveis por ele decidiram cancelar a votação e encerrar os trabalhos da CPI. Porém, nesse relatório foi descoberto muita coisa, como por exemplo o total do contrato com a Nike, que era de 400 milhões de dólares por 10 anos, sendo 160 milhões somente para a CBF e o resto serviria para cobrir os uniformes, viagens e marketing esportivo. Além também das cláusulas no contrato, que previa dezenas de amistosos realizados pela empresa e a escalação de jogadores de alto nível para esses amistosos. Também foi revelado que a CBF passou a ter prejuízos anuais após a assinatura do contrato, mas apesar disso, a entidade ainda assim aplicou bastante dinheiro em ouro no exterior e doou mais de 650 mil reais para a candidatura de diversos deputados e senadores. E tem mais, foi revelado também que a entidade fez empréstimos no exterior. Ao todo foram 6, junto ao Delta Bank nos Estados Unidos, somando 39 milhões de dólares e pagando 52% de juros. Ricardo Teixeira até tentou justificar essas taxas, só que nesse mesmo período, as suas empresas fizeram empréstimos a juros de 12%. E foi isso aí, o resumo dessas duas CPIs, um monte de acusações principalmente ao presidente da CBF e no fim, não deu em nada. E só para agregar mais um pouco, ainda sobre a década de 90, Ricardo foi um dos acusados pela BBC, no ano de 2010, de ter ligações com a empresa Sanud, sediada em um paraíso fiscal que nesse caso aqui era em Liechtenstein. Segundo a TV inglesa, ele e até mesmo João Avelange eram dos dirigentes da FIFA que recebeu propinas da ISL, ex-parceira de marketing da entidade, entre 1992 até 1997, que inclusive se tornou sócio de uma das empresas do Ricardo Teixeira aqui no Brasil, logo no início do período. E lá em 2012 a justiça suíça confirmou essa informação e condenou ambos a pagarem uma multa como compensação. E ainda nos anos seguintes da década de 2000, a Polícia Federal abriu diversos inquéritos para investigar supostos crimes financeiros do Ricardo Teixeira, e enquanto isso dentro de campo o Brasil estava sobrando. Foi pentacampeão em 2002 com o Felipão, depois a seleção de Parreira foi campeã da Copa América em 2004, campeã da Copa das Confederações em 2005, mas infelizmente na Copa de 2006 acabou parando nas quartas de final. E nesse ano aconteceu algo muito importante, pois as 27 federações estaduais decidiram aumentar de 4 para 7 anos de mandato ao próximo presidente da CBF, que seria decidido em 2007. Parece até algo que ocorreu recentemente, não é mesmo? Isso garantia que o próximo mandato seria encerrado após o fim da Copa do Mundo de 2014, já que havia uma grande expectativa do Brasil sediá-la, e foi isso que aconteceu. E é importante frisar que o Ricardo também assumiu como presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo em 2009. Mas antes disso, lá em 2008 veio mais uma grande polêmica para a carreira de Ricardo Teixeira. Muita gente deve lembrar do amistoso entre Brasil e Portugal nesse ano, e o jogo foi uma festa, marcando a reinauguração do estádio Bezerrão no Gama, em Distrito Federal. Dentro de campo, o Dunga mandou uma base da seleção brasileira que seria vista na Copa de 2010, e até o Pelé marcou presença por lá. E Portugal ainda tinha o Cristiano Ronaldo, que estava sorrindo antes do jogo, e foi só antes mesmo, porque o Brasil acabou com os portugueses metendo 6-2 sem dó. Mas eu não tô aqui para falar sobre o que aconteceu dentro de campo, e sim sobre os bastidores. Foi relatado em 2012 que esse jogo custou cerca de 9 milhões de reais aos cofres públicos, e esse valor, que já tinha suspeita de superfaturamento, foi pago pelo governo do Distrito Federal e foi direcionado à empresa Alianto, responsável por organizar o jogo. Só que diversos documentos apontam que a empresa VSV, criada 8 dias antes do jogo e fechada em 2011, tinha como uma das sócias a própria Alianto, e foi registrada tendo como endereço uma fazenda de propriedade de Ricardo Teixeira no interior do Rio de Janeiro. Em todo esse processo, o Ministério Público do DF apontou 12 irregularidades no contrato para realizar
realização do amistoso. E nesse período ainda teve mais jogos da seleção com suspeita de fraude e também com o objetivo de beneficiar financeiramente o Ricardo Teixeira, mas daqui a pouco eu ainda vou voltar a falar desse assunto. A partir do início da década de 2010, o Ricardo Teixeira foi perdendo cada vez mais apoio à medida que as acusações vieram à tona. A mídia inglesa circulava informação de que ele pediu propina para apoiar a candidatura da Inglaterra para sediar a Copa de 2018 e, em contrapartida, ele foi acusado de aceitar propina para apoiar o Catar como sede da Copa de 2022. Aqui no Brasil, a Polícia Federal abriu mais um inquérito contra Ricardo Teixeira, dessa vez para investigar suspeitas de remessa ilegal de dinheiro ao Brasil, e ainda em 2011 houve interesse em abrir mais uma CPI, dessa vez a CPI da Copa 14, porque havia uma grande preocupação sobre o que estava ocorrendo nos bastidores da organização do evento. E o Ricardo, meio que no desespero, fez de tudo para a CPI não ir para frente, argumentando que iria manchar a imagem do país se houvesse uma investigação sobre corrupção dentro de uma Copa do Mundo. E acabou por aí mesmo. Muitos deputados foram contra a abertura dessa CPI, e eu não vou poder falar muito além disso, pois aí já entra em um lado político, e eu não quero fugir aqui do tema que é o futebol em si. Mas é isso, somado essas denúncias, com a mídia esportiva pressionando e até mesmo manifestações nas ruas, o Ricardo Teixeira não tinha o apoio de mais ninguém e em março de 2012 ele decidiu renunciar ao cargo de presidente da CBF após 22 anos e também o de presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, alegando motivos de saúde. E aí chegamos em José Maria Marim, ele que assumiu por ser o vice-presidente mais velho da entidade, e põe velho nisso porque o cara tinha 79 anos, e ele também assumiu como presidente do comitê da Copa de 2014, pensa no homem que gosta de trabalhar. E seu primeiro ano de mandato foi marcado por mais polêmicas, pra variar. No início de 2012, lá na Copinha, antes mesmo dele assumir a presidência, viralizou um vídeo em que uma câmera flagrou ele escondendo uma das medalhas de campeão do bolso. Depois foi revelado por um jornal que ele exigiu as convocações de Fred e de Diego Cavalieri para a disputa do Super Clássico das Américas. Não que eles não mereciam, até porque eles eram um dos melhores jogadores do Brasileirão daquele ano. Mas ainda assim foi algo que pegou mal na imprensa. E logo depois desse jogo contra a Argentina, ele demitiu o Mano Menezes, pois haviam muitas insatisfações em relação ao seu trabalho. E aí optaram por Felipão para comandar o time na Copa de 2014, vencendo a concorrência contra Tite, recém-campeão da Libertadores de 2012, e de Muricy Ramalho, que nunca demonstrou vontade de assumir a seleção. E de primeiro modo deu certo, com o Brasil vencendo a Copa das Confederações em 2013, mas um ano depois todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas eu não tô falando do 7-1 não, e sim da nova sede da CBF, inaugurada um mês antes da Copa, com o nome de Sede José Maria Marim. Pelé, Garrincha, Zagallo, Capita, o pessoal do Tetra, o pessoal do Penta, nenhum deles foram páreos ao presidente interino da CBF. E nesse momento, depois do fracasso absurdo em 2014, todo mundo entrou em consenso de que a seleção precisava de uma renovação. Só que a CBF mais uma vez recorreu ao passado e anunciou Dunga como técnico para o ciclo da Copa de 2018. Talvez o que pesou para essa decisão foi que ele já tinha liderado a renovação da seleção da Copa de 2006 para a de 2010, mas ainda assim houveram muitas críticas, e naquela época já havia um movimento para que um técnico estrangeiro assumisse a seleção brasileira. Enquanto isso, em março de 2015, a CBF estava de presidente novo, e agora Marco Polo Del Nero assumiu o cargo na entidade. E foi logo depois disso que o mundo do futebol ficou sabendo do maior esquema de corrupção da história do esporte. Em 27 de maio de 2015, vários dirigentes da FIFA foram detidos na Suíça com diversas acusações. Entre eles estava José Maria Marim. Ao todo, foram 7 acusações ao brasileiro e em 6 delas ele foi considerado culpado. A única que ele passou limpo foi uma suspeita de lavagem de dinheiro na Copa do Brasil. Ele foi culpado por fraude em subornos envolvendo os direitos de transmissão da Copa América, da Libertadores e da Copa do Brasil, 3 delitos de lavagem de dinheiro e de formar organização criminosa. Aliás, mesmo com todas aquelas acusações contra Ricardo Teixeira, o José Maria Marim ficou marcado como o primeiro dirigente da CBF condenado por corrupção. Falando no Ricardo, ele e Marco Polo também foram indicados nesse processo do FIFA Gate. O ex-presidente foi acusado de integrar uma quadrilha que desviou 15 milhões de euros em receitas com jogos da seleção, enquanto o atual foi acusado dos mesmos crimes de José Maria Marim, só que o caso deles era bem mais favorável, já que ambos estavam aqui no Brasil e não havia nenhuma condenação a eles no país. E em 2019, finalmente a FIFA encerrou todo o processo envolvendo os 3 brasileiros. O Ricardo Teixeira foi banido do futebol pelo resto da vida
e ainda teve que pagar uma multa de cerca de 1 milhão de euros. José Maria Marinho recebeu a mesma sentença, além dos 4 anos de prisão decretados em 2018. Marco Polo Del Nero, em 2017, teve que renunciar ao cargo de presidente da CBF, e ainda nesse ano ele foi banido do futebol para sempre, só que em 2021 ele foi parcialmente perdoado e a pena dele diminuiu para 20 anos. Então aos 96 anos de idade, ele poderá voltar a exercer a função de dirigente no futebol brasileiro. E esse vídeo vai terminar por aqui, pois a partir daqui a história já caminha para a eleição do atual presidente Edinaldo Rodrigues, e como ele veio assumir depois do fim da carreira dos 3 presidentes que eu citei, eu vou deixar para falar dele em uma outra oportunidade. E eu quero lembrar você que todas as fontes que eu usei para elaborar o conteúdo estão no comentário fixado, e caso tenha alguma coisa que faltou acrescentar por aqui, peço que fale nos comentários o fato para agregar mais ao roteiro. Só não venha meter aquela fake news de que o Brasil vendeu a Copa de 98, viu? Mas é isso aí, muito obrigado por assistir mais um vídeo do ano de Copa. Espero que você tenha gostado e fica aqui o convite para acompanhar os próximos vídeos do canal. Quero agradecer também ao pessoal que reage aos meus vídeos, sou muito grato pela visibilidade que vocês dão por aqui e claro, desejo uma feliz Páscoa para todos vocês, mesmo que esteja atrasado. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.